Olá, começa agora o Jornal Panorama, o seu canal de informação do Poder Legislativo Estadual. Bancada capixaba e o governador Renato Casagrande acompanharam a votação do projeto que põe fim ao Fundap na Comissão de Justiça do Senado. Governadores e parlamentares dos estados que vão perder com a uniformização do ICMS vieram acompanhar a votação do projeto e fazer um apelo por entendimento. O Senado é a casa da federação, do equilíbrio entre os estados. A decisão que o governo quer implementar é uma decisão que desequilibra, que retira a receita do Espírito Santo, retira a receita dos demais estados. Então é muito importante que nós possamos buscar um entendimento, uma continuidade de diálogo com o governo federal, para que a gente encontre um caminho que não seja apenas a derrota desses estados. O relator, senador Ricardo Ferraço, apresentou o parecer pela inconstitucionalidade da matéria, pois, segundo ele, a mudança não poderia ser feita por projeto de resolução e sim por lei complementar. Por projeto de resolução, não pode o Senado Federal, não pode o governo federal desejar legislar sobre uma matéria como essa que subtrai a autonomia dos estados federados. O parecer do relator foi rejeitado. Os senadores aprovaram um voto em separado apresentado pelo senador Armando Monteiro pela constitucionalidade da matéria, mas deixando as questões de mérito para serem discutidas na Comissão de Assuntos Econômicos. O líder do governo, o senador Eduardo Braga, que será o relator na CAI, já adiantou que a intenção é votar a matéria na próxima terça-feira. Até lá, a expectativa é de chegar a uma proposta de consenso. Abriremos, portanto, mais uma vez a oportunidade para que possa se discutir, se negociar, se ampliar a interlocução com o governo federal para que na próxima terça-feira, quanto ao mérito, a CAI possa votar de forma conclusiva para que esse projeto possa finalmente ir a plenário. Tramita na Casa projeto que prevê o pagamento de dívidas ao Estado e municípios através de cartórios, uma forma de agilizar esse processo que normalmente é feito através da Justiça. A autoria do deputado Rodinei Miranda. Hoje o Estado, para fazer qualquer tipo de cobrança via cartório, ele tem que seguir o trâmite normal. Qual é o trâmite? Você paga, você recolhe os emolumentos, espera a cobrança e depois desconta daquilo que foi devidamente pago. Só que isso impossibilita o Estado, porque o Estado não tem um instrumento legal para fazer esse recolhimento. E depois para receber, para compensar depois. Então acaba o Estado optando pela Justiça. Então entra judicialmente, às vezes dívidas pequenas de 100, 200 reais, 50 reais, tem que movimentar todo o aparelho judiciário, porque o Estado não pode fazer esse tipo de cobrança. O nosso projeto autoriza o Estado, municípios, de um modo geral, a fazer convênios com os cartórios para possibilitar essa cobrança via cartório sem o prévio recolhimento dos emolumentos. Então, o Estado ou o município, ele pede ao cartório para que cobre aquela dívida, o cartório cobra e no recebimento desconta os emolumentos. Então a alteração é essa. Isso já está sendo aplicado em alguns estados e alguns municípios com ótimos resultados. E eu acho que o resultado principal é diminuir o número de ações impetradas na Justiça. Conheça agora o programa CNH Social. O projeto beneficia pessoas de baixa renda a tirarem a carteira de habilitação de graça. A Carteira Nacional de Habilitação já está se tornando pré-requisito para a entrada no mercado de trabalho e muitas pessoas perdem oportunidades por não terem condições de pagar pelo processo. Depois do acréscimo de aulas obrigatórias no Espírito Santo, a primeira habilitação não sai por menos de R$1.000. Antes nós tínhamos uma quantidade de aula teórica, aumentou, né? Nós tínhamos uma quantidade de aula prática e aumentou. Então, com isso, a autoescola teve que repassar isso para o nosso cliente. Mas, junto com isso, temos hoje o valor de combustível muito alto, o valor do funcionário, né? O custo que a autoescola tem em relação às aulas teóricas, às aulas práticas, os carros, manutenção dos carros. E, junto com isso, tem o valor das taxas, que são muito altas. Se você comparar com qualquer outro estado do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro,
qualquer um. As taxas nossas é quase 100% a mais do que uma outra. Para dar um empurrãozinho na vida profissional de pessoas de baixo poder aquisitivo, o governo do estado, através do programa CNH Social, irá custear todo o processo de habilitação de aproximadamente 10 mil cidadãos até 2014. Desempregados, estudantes da rede pública, ex-detentos e participantes do Bolsa Família, que recebem até 2 salários mínimos, podem participar do programa. A partir daí vai passar por um processo de seleção e nessa seleção serão destinadas cotas para cada um dos públicos prioritários do programa. 35% são para desempregados há mais de 2 anos, 30% para beneficiários do programa Bolsa Família, 20% para estudantes da rede pública e 10% para egressos do sistema prisional. Nós ainda vamos definir 50% das carteiras para a primeira habilitação e 50% das carteiras para a primeira troca de categoria, para a categoria D e para a categoria E, que são categorias profissionais. Foi em um anúncio de jornal que seu Antônio viu a oportunidade de aumentar suas chances de encontrar um emprego melhor. O eletricista autônomo, que mora em Cariacica, tem 50 anos e está batalhando para terminar o 2º grau. Justamente por ainda estar na escola e ter boas notas, é que ele conseguiu mudar a categoria de sua habilitação, o que não faria apenas com o salário que recebe. Um programa como esse beneficia a pessoa, fazendo com que ele futuramente ele possa ingressar no mercado de trabalho com mais facilidade, né? Porque a carteira de CNH social, se vai tirar pela primeira vez A e B, ou vai trocar de categoria, de uma forma para outra, ele está sendo muito bem beneficiado. Além de pertencer ao público-alvo, os candidatos às vagas precisam atender aos seguintes requisitos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir CPF, identidade ou equivalente, comprovar domicílio ou residência no estado do Espírito Santo e não estar impedido judicialmente de obter a CNH. Lembrando que o governo do estado está ofertando são vagas para retirar carteiras de motorista. Não são as carteiras efetivamente o número de vagas, porque o sucesso na retirada da carteira ainda depende do desempenho do candidato. O processo de desempate é um processo longo com várias condicionantes que estão todas disponíveis no site do Detran, em www.detran.es.gov.br. O candidato pode ter acesso, verificar os critérios de desempate, porque são muitos e muitas combinações. Então você pode, o telespectador que nos assiste pela TV Assembleia pode acessar o site do Detran e observar todos os critérios de desempate que estão pré-estabelecidos pelo decreto que fundamenta e regulamenta a lei para ofertar as vagas para a CNH Social. Esse mesmo projeto que você acabou de conhecer pretende ampliar o benefício da carteira de habilitação gratuita às pessoas com deficiência que tenham renda familiar de até 2 salários mínimos. A matéria foi aprovada pela Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa e em breve vai ser apreciada pelos deputados em plenário. Para saber a opinião do capixaba sobre essa proposta, o Plenário do Povo veio às ruas. Eu sou a favor. Porque nem todo mundo tem acesso, né? E a pessoa com deficiência, ela já tem uma dificuldade porque tem que ter um carro adaptado. Eu acho que isso ia facilitar muita gente. A proposta é boa, né? Tudo que vem beneficiar o povo, né? Principalmente quem não tem condições de ter a carteira de habilitação, é bem-vindo. Sempre ideias boas assim é bem-vindo para a população, né? Deficiência, né? Ela já tem na lei já gratuidade de alguma coisa, né? Entendeu? Como isenção de pagar imposto de renda, né? Esses negócios assim, né? Então, acho que é muito válido isso. Acho interessante porque as pessoas com deficiência, elas ainda sofrem algum tipo de dificuldade para efeito social e financeiro. Então, eu acho válida essa proposta. O Espírito Santo inaugura em Colatina a primeira escola rural com método de pedagogia da alternância. O deputado Cláudio Vereza explica o método aplicado. Essa experiência da escola comunitária com a utilização da pedagogia da alternância é uma experiência que nasceu no interior da Itália e da França e foi trazida para o Espírito Santo por uma instituição muito conhecida dos capixabas, que é o MEPS, o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, MEPS.
foi criada pelo padre Humberto Pietrogrande, em Anchieta inicialmente, e depois se espalhou por alguns outros municípios. Um modelo completamente exitoso, hoje está em vários estados do país, do Brasil e até da América Latina e África, porque é uma experiência muito positiva, que trabalha a educação de ensino médio, ensino fundamental e médio, mas com ênfase para a realidade rural, especialmente da agricultura familiar. Como é que a metodologia insere o jovem, mantém o jovem inserido na sua própria realidade rural? Pela chamada pedagogia da alternância. O que é a alternância? O aluno fica na escola durante uma semana e na semana seguinte ele vai aplicar os conhecimentos adquiridos na escola lá na propriedade de sua família. Por isso é escola-família, porque as famílias se envolvem, são membros do conselho comunitário da escola, várias famílias bancam com alimentos a manutenção desse internamento que o jovem fica durante aquela semana em que ele está na escola, e a família absorve também os conhecimentos dos estudantes quando ele vai para casa na semana seguinte. Mas o Estado ainda não tinha absorvido essa experiência para a sua rede escolar. O Estado apoiava a experiência do MEPS, continua apoiando. Mas agora, com a inauguração desta primeira escola lá na localidade de Reta Grande, em Colatina, e a Prefeitura de Colatina deu todo o apoio para a instalação dessa escola, agora o Estado chama para si a tarefa de aplicar essa metodologia que já é uma metodologia oficial no país, porque o governo federal, por meio do Ministério da Educação, reconheceu essa metodologia, a pedagogia da alternância das escolas família, e o Espírito Santo então inicia, felizmente, com essa experiência pioneira lá em Reta Grande, município de Colatina. O Jornal Panorama termina aqui. Para mais informações, acesse o nosso site www.al.s.gov.br e também o Facebook e o Twitter. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.